Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 5 a 7. João 16. Vamos ler do 5 ao 7. Palavras de Jesus, já no final do seu ministério, que ele dá aos seus discípulos, e ele diz: mas agora vou, versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Se você puder voltar um pouquinho na sua Bíblia ao capítulo 14, versículos 16 e 17. 14, 16 e 17. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Espírito Santo, o que nós queremos nessa manhã é, mais uma vez, ter um encontro contigo, ser tocados, ser ministrados, mudados, ungidos pela Tua presença. Nós te pedimos, seja o principal entre nós, seja aquilo que marque esse dia nas nossas vidas, nos lembrando do derramar que produziste em Jerusalém há tanto tempo atrás e que repercute nas nossas vidas até hoje. Te damos graças, Tu és o nosso melhor amigo. Fique à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quantos podem dizer: Espírito Santo, fique à vontade em minha vida? Queridos, como eu falei, o Espírito Santo é o meu melhor amigo, e eu acredito que muitos aqui têm essa percepção em sua própria vida. Há pessoas muito importantes para mim, pessoas que somente pensar a minha vida sem elas me traz algum tipo de temor. Eu falo da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, que eu ainda tenho o prazer de desfrutar e cuidar deles, dos meus companheiros de ministério, alguns amigos que me conhecem além da figura pública, por dentro e por fora, pessoas muito, muito, muito importantes na minha vida, que eu poderia até dizer, eu não seria quem eu sou sem a presença delas na minha história. Mas qualquer uma dessas pessoas, embora tão importante, eu posso dizer que eu sigo vivendo se elas não estiverem mais presentes. A minha vida pode seguir com significado e pode seguir em vitória. Mas há uma pessoa sem a qual eu simplesmente não posso viver. Não tenho como avançar. E essa pessoa é o Espírito Santo. Talvez alguns de nós aqui tenhamos a dificuldade de nos relacionar com o Espírito como alguém. Não sei porquê, há uma impressão no coração de muita gente de que o Espírito Santo é uma influência, que o Espírito Santo é uma força, que ele é um mover. Mas, acima de tudo, o Espírito Santo é uma pessoa. E eu, às vezes, fico lendo a Bíblia e tentando me imaginar nas situações. Pense naqueles discípulos que andaram com Jesus, especialmente naquela equipe mais íntima que andou com ele, no privilégio que esses homens desfrutaram de, por 3 anos, dormir e acordar com Jesus, o Filho de Deus ali, em carne e osso. Eles
provaram de coisas fascinantes, todos os dias, por 3 anos intensos. Ouviam as palavras cheias de graça, cheias de sabedoria, cheias de unção de Jesus, viam bem diante dos seus olhos o amor em pessoa, abraçando leprosos, curando enfermos, fazendo sinais e prodígios, era o cotidiano. Eu fico imaginando a experiência que aqueles homens tinham e o prazer que eles tinham em participar daquele momento. E especialmente desfrutar daquela comunhão. Porque não era apenas o Jesus, para eles não era apenas o Jesus que se tornou logo famoso, o Jesus das multidões, o Jesus que levantava a voz e pregava, e 5, 10 mil pessoas permaneciam e se esqueciam até de comer. Tal era a unção e a sabedoria. Não era só esse Jesus que eles viam diante dos seus olhos, mas era alguém que foi, ao longo do tempo, se tornando o amigo deles. Então eu imagino o prazer que deve ter sido para aqueles homens, de vez em quando, chamar Jesus à parte, depois de um dia intenso de serviço, e ter uma conversa particular com Jesus. E abrir o coração, e falar dos seus temores, quem sabe confessar pecados, reclinar a cabeça no ombro de Jesus, chorar, dizer: Senhor, eu estou sentindo isso, o que o Senhor me diz acerca desse ponto da minha vida, e ouvir ali conselhos pessoais de Jesus Cristo. Vocês já pensaram nisso? Esses homens tiveram uma oportunidade raríssima, muito pouca gente teve naquela dimensão. E eu imagino que, durante aquele período, eles pensassem: isso não pode acabar nunca. Não pode acabar. Esse tempo é muito bom, nós deixamos, é verdade, muitas coisas, nossas famílias, profissões, para segui-lo, mas é tão maravilhoso estar com Ele, é tão maravilhoso nos relacionar com Ele. Isso não vai acabar nunca. Mas, de repente, a partir de um certo momento da trajetória, Jesus começa a introduzir um assunto que era desconfortável, porque Jesus começa a falar-lhes sobre a necessidade de partir, de morrer. E quanto mais se aproximava a cruz, mais Jesus falava do assunto. E cada vez que Jesus tocava nesse ponto, naturalmente o coração dos discípulos se entristecia profundamente. Porque eles pensavam: mas partir? Como partir? A nossa vida vai voltar a ser o que era antes? Porque desde que nós nos encontramos com Ele, a nossa vida mudou, nós ganhamos outro significado. Não há ninguém como Ele. E eles se enchiam de tristeza, qualquer um de nós sentiria o mesmo, porque certamente tentavam projetar o futuro sem a presença daquele homem. E pensavam: nossa vida vai voltar a ser uma vidinha. Esses 3 anos não foram mais uma vidinha, foram uma vidona, e nós vamos voltar ao que era antes. Mas há uma ocasião em que Jesus usa um argumento que possivelmente naquele momento não entrava na lógica dos discípulos, que é justamente aqui em João capítulo 16. Quando, de certa forma, Jesus diz: vai ser muito bom para vocês a minha partida. Vocês vão perder para ganhar. É isso que Jesus está dizendo ao usar a expressão: convém-vos que eu vá. É conveniente que eu parta, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, vocês não vão poder desfrutar de uma experiência mais profunda ainda e de uma presença mais poderosa. Talvez você até discorde dessa minha afirmação, mas como assim? Como a presença do Espírito Santo pode ser mais profunda e mais poderosa do que Jesus, o Filho de Deus, em carne e osso ali? Não, de fato, amados, não é? Jesus era a própria expressão de Deus. João diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas era limitada a relação. Porque mesmo durante aqueles 3 anos,
você há de convir comigo que houve momentos em que eles precisavam se privar da presença de Jesus, justamente porque Jesus estava aqui em carne. Então, por exemplo, quando Jesus enviou os 12, da mesma forma como enviou 70 para um tempo de evangelismo, Jesus os enviou e eles se apartaram dele, até se reencontrarem mais adiante. Então, havia momentos em que eles tinham que se privar da presença de Jesus, justamente pela limitação da carne. Mas agora, o Senhor está propondo uma outra coisa. Ele está dizendo, alguém que é tão Deus quanto eu, virá. E não apenas estará com vocês, mas estará em vocês. Não é uma segunda categoria de Deus. Não, é o meu Espírito, o Espírito de Cristo, que Jesus chama aqui de o Consolador. Ele estará em vocês. E eu imagino que aqui nessa ocasião os discípulos ouviram isso e, na lógica, não entendiam. Não é verdade? Não entendiam. Nada poderia ser maior e melhor do que a presença de Jesus Cristo. Porém, no dia de Pentecostes, aliás, antes disso, quando Jesus ainda estava com eles, ministrou aos seus corações, eles disse, recebeu o Espírito e soprou sobre eles. Aparentemente nada aconteceu, não houve nenhuma manifestação, não houve barulho, não houve vento, foi só um... Mas aquele sopro foi se avolumando, se avolumando, se avolumando, e num domingo como esse, dia de Pentecostes, Jerusalém cheia de judeus vindos de toda parte, e 120 irmãos, entre eles os apóstolos reunidos, unânimes em oração, e de repente, vem do céu som como de um vento impetuoso e enche aquele lugar. E você já sabe o que aconteceu. E a partir dali, a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma, porque eles entraram numa outra dimensão. E a presença do Senhor, do Espírito na vida deles, os levou a um nível de resultados sobrenatural, porque assim nasceu a igreja, mas não apenas de resultados, os levou a um nível de firmeza, de convicção, também sobrenatural. Porque aqueles homens, me refiro especialmente aos apóstolos, todos pagaram o preço com a sua própria vida e não titubearam por causa de uma presença, de uma pessoa, diga pessoa, uma pessoa que agora habitava neles. Portanto, eu quero em primeiro lugar, plantar ou estimular essa semente no seu coração. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é tão pessoa quanto Jesus. Porque o Espírito Santo sente, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo, ele tem características que não são características de algo, são características de alguém. Diga, o Espírito Santo é alguém. E põe um A maiúsculo nisso. Alguém. Quando nós entendemos isso, nós nos abrimos para um relacionamento. Porque eu não posso me relacionar com o vento, ainda que o vento seja um símbolo do mover do Espírito Santo. Mas eu não me relaciono com o vento. Eu não acordo de manhã e digo, oi frio, tudo bem com você? Não. Eu sinto, mas eu não me relaciono. Porém, com uma pessoa, eu me relaciono. Com uma pessoa, eu converso. A uma pessoa, eu ouço e entendo. E a proposta que Jesus está aqui nesse momento, procurando introduzir na vida dos seus discípulos, é que nós tenhamos essa comunhão com Ele. Que a nossa relação com o Espírito não seja uma relação automática. Como eu estava dizendo, de uma força que nos empurra, não.
Se ele é uma pessoa, então, assim como eu preciso cultivar a minha relação com os meus amigos, com a minha esposa, com os meus filhos, eu preciso cultivar essa minha amizade com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Agora, o Espírito Santo, então, é essa pessoa muito influente. E me desculpe se eu vou usar aqui a partir da minha própria experiência, porque eu quero falar para você ou com você sobre o meu melhor amigo. Então, eu vou falar a partir da minha experiência, mas não entenda que há algum privilégio ou algum exclusivismo nessa experiência. Pelo contrário, ela está disponível a todos nós, a todo aquele que nasceu de novo. Por que o Espírito Santo é tão importante em minha vida? Por que eu o classifico assim, como meu melhor amigo? Bem, é o Espírito Santo que me convence dos meus erros. Eu não sei você, eu olhando aqui, daqui de cima para vocês, eu vejo um pessoal assim super quebrantado, super espiritual. Mas eu não sou assim, irmãos. Eu sou turrão. Eu sou cabeça dura. Eu sou colérico. E para piorar, Deus ainda me dá um ministério profético. Você sabe que o ministério é sempre santo, mas quando o ministério encontra, não é, um temperamento não dominado, isso é um perigo, pode virar uma bomba atômica. Mas o Espírito Santo, ele me convence dos meus erros. O Espírito Santo tem uma forma de trabalhar em minha vida, que com muito amor, mas também firmeza, ele nunca me acusou. Eu posso afirmar aqui, depois de 35 anos de conversão, me converti aos 15 anos. Aliás, só me converti por causa de uma influência desse amigo. Eu estava, aos meus 15 anos, cheio de vontade de viver, não é? E fui passar férias na fazenda do meu pai, lá no norte do Brasil, naquela época, o fim do mundo, não é? Era o fim do mundo. Então, uma fazenda incrustada lá no meio da Amazônia, e lá estava eu, um adolescente, passando férias, e isolado, não é? Quase isolado. E num domingo pela manhã, eu ligo a televisão. Eu estou falando de 35 anos atrás. Eu ligo a televisão. E havia um pregador americano chamado Rex Humbard. Esse homem, eu já vi, eu senti um suspiro aqui. Esse homem foi muito usado por Deus. E eu já o havia ouvido algumas vezes, os meus pais se converteram antes de mim e assistiam aquele programa, mas, ok, tem um homem aí falando de Deus, mas naquele domingo pela manhã, lá no meio do nada, sozinho na sala, enquanto o Rex Humbard ministrava, o Espírito Santo começou a trazer sobre mim uma convicção que eu nunca tinha experimentado. Uma convicção de pecado. Não, ele não estava me acusando de forma alguma, ele não estava me oprimindo, mas uma convicção, um constrangimento, ao mesmo tempo da minha indignidade, do quanto, veja, 15 anos, eu era um menino, mas uma convicção tão forte de pecado, e como consequência dessa convicção de pecado, um clamor, uma necessidade por receber a graça de Deus. Pela primeira vez na vida, eu pude perceber quão dependente eu era do amor de Deus, o quanto eu precisava do amor de Deus, enquanto ele me envolvia. E aquele pregador ministrava uma palavra sempre simples. Quando eu me vi, quando eu me dei conta, eu estava em pé, no meio daquela sala, sozinho, quer dizer, sozinho entre aspas. Eu estava muito bem acompanhado, mas eu estava em pé, sozinho, no meio daquela sala, no meio do nada, com a minha mão sobre o peito,
com lágrimas descendo sobre dos meus olhos e dizendo: Jesus Cristo, eu te confesso como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e eu decido viver uma nova vida a partir de hoje. O Espírito Santo, aquele que me convence, foi a primeira vez, mas certamente não foi a única. Quantas vezes Ele tem me feito enxergar aquilo que ninguém consegue me fazer enxergar. E sabe, irmãos, nós temos muita facilidade de enxergar as coisas à nossa volta, de enxergar as coisas na vida do outro. Mas nós temos uma enorme dificuldade de enxergar o que está dentro de nós. E o Espírito Santo, quando ele tem acesso ao nosso coração, quando ele tem ouvidos atentos, ele nos convence. Aliás, Jesus falou dele dessa forma, no capítulo 16 de João, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem para cumprir nas nossas vidas a palavra que está em Isaías capítulo 30, versículo 21, que diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que maravilhoso é ter um amigo que não te abandona quando você erra, mas que insiste com você em amor para que você acerte o caminho. É por isso que eu e a palavra também trata assim. Eu digo que o Espírito Santo é o meu guia. Nós precisamos ser guiados, queridos. Nós temos tantos caminhos diante de nós o tempo todo, tantas escolhas e decisões a fazer. E se não tivermos alguém que conheça, porque o que nós conseguimos enxergar, eu só consigo enxergar até a próxima curva da estrada. Depois da curva eu não sei mais o que vem. Já reconheço, depois de tanto tempo, que o meu coração é enganoso. E que muitas vezes eu faço bons planos que terminarão em morte. Mas o Espírito Santo tem sido o meu guia. O Espírito Santo é o guia que está à sua disposição para interferir na sua vida. Jesus, nessa conversa que teve com os discípulos, no capítulo 16, versículo 13, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então ele nos conduz à vontade do Pai, seja revelando a palavra ao nosso coração, seja nos fazendo lembrar daquilo que o Senhor já nos disse um dia, e seja interferindo nas nossas decisões, porque o Espírito Santo, sim, faz esse papel de iluminar aquilo que está escrito e transformar a letra morta em espírito vivificante diante dos nossos olhos. Mas o Espírito Santo também, se nós dermos ouvidos à sua voz, e por isso a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ele vai nos conduzir em nossos caminhos. Irmãos, para não ficar uma coisa assim muito doutrinária e teórica, posso te contar algumas experiências. O Espírito Santo determinou o meu casamento. Eu sou muito bem casado. A Mônica, eu me refiro a ela sem nenhuma demagogia, como a minha melhor metade. Deus me abençoou com uma mulher linda, santa, capaz, minha pastora, me pastoreia, me apacenta. Estamos casados já há quase 30 anos. Mas antes de conhecer a Mônica, eu já servindo ao Senhor lá pelos meus 18, eu me envolvi num relacionamento com uma moça da igreja. Eu era apaixonado por ela. Nós éramos apaixonados um pelo outro. Os 4 pneus arriados, sabe como é? Pois é. E o Espírito Santo, nesse tempo, depois de
de alguma trajetória nesse relacionamento, o Espírito Santo encontrou um lugar no meu coração para dizer: Danilo, você nunca me consultou sobre esse relacionamento. Esse relacionamento hoje não está fazendo bem para você. Mas, pior do que isso, essa não é a mulher que eu escolhi para você. Eu sei que planos tenho a seu respeito. E não é essa que você escolheu, a mulher que eu escolhi, que vai ser uma com você no ministério que eu lhe darei. Estou falando de um rapaz de 18 anos, que nem sabia o que seria em Deus. Aliás, até hoje eu não sei. E como naquele momento eu estava vivendo a intensidade do meu... Foi pouco tempo antes eu havia sido batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo havia tomado um espaço na minha vida maior do que aquele que ele tinha quando da minha conversão, porque ele me encheu. Eu estava simplesmente deslumbrado, então a sua voz agora parece que tinha um peso muito maior. E quando ele me disse: eu quero que você rompa esse relacionamento e que você espere em mim. Com muita luta, com muita dor, eu obedeci. E posso dizer hoje, graças a Deus, obedeci, ele estava me guiando. Um tempo depois, conheci a Mônica, minha esposa. Uma mulher santa, uma menina que nunca havia namorado, que havia dito para o Senhor: meu Deus, eu tenho uma aliança contigo. E eu não terei um namorado, eu terei um marido. Eu conheci e foi fácil ficar apaixonado por ela. E aí nós fomos orar, porque agora nós queríamos ser guiados pelo Espírito Santo. E começamos a orar e pedir: Senhor, fala-nos, porque o que queremos é entrar nesse relacionamento, é assumir um compromisso. Mas o que tu queres? E passa uma semana, e 2, e 3, e parece que ele estava assim nos testando, né? Mas nós permanecemos ali. E um dia, ninguém sabia dessa nossa... Infelizmente, naquele momento, eu não fazia parte de uma igreja onde a visão do discipulado era clara. Então, cada pessoa se virava, e o pastor, claro, fazia o seu melhor, ministrando, pregando, mas não acompanhando pessoalmente ninguém. Então, nós estávamos ali buscando a Deus sozinhos, 2 jovens, querendo ouvir a voz do Espírito Santo. E, de repente, um dia eu saio para ir à igreja com o meu carro, e um jovem da igreja, um rapaz, entra, pede carona, e nós saímos e paramos no sinal vermelho, eu dirigindo o carro, e esse moço olha para mim e diz: Danilo, você está buscando uma resposta específica de Deus quanto à sua vida? E aí, claro, meu coração foi a 1000 por hora, né? Eu quis disfarçar, eu falei assim: bom, eu estou buscando muitas coisas de Deus. Ele me disse com muita firmeza: não, o Espírito Santo está me dizendo que você está buscando uma resposta séria para a sua vida. E assim como aquele sinal, o sinal estava vermelho, Júnior, assim como aquele sinal ali abriu, Deus está dizendo: vá em frente, porque Ele está nisso. Yes! Irmão, confesso que naquele dia eu não fui para o culto. Eu deixei o profeta no culto e fui para a casa da Mônica. Chamei a Mônica, contei o que havia acontecido e juntos nós chamamos o pai dela, um servo de Deus querido que já foi transferido para o céu. E eu disse para ele: eu não pedi para ele a permissão para namorar a sua filha. Eu pedi a permissão para me casar com a filha dele. E me casei. Somos tão abençoados um com o outro. E posso dizer com toda a convicção, tenho testemunhado, algumas ovelhas minhas estão aqui. Estamos, depois de 30 anos quase, vivendo o melhor tempo da nossa vida. Porque o Espírito Santo está à nossa frente, Ele é o nosso guia.
Ele interfere na nossa vida quando nós o buscamos para dar direção. Nós consultamos tanta gente, irmãos. Você vai fazer um negócio, eu não digo que não consulte, eu também consulto. Se eu tenho dinheiro, preciso aplicar, eu vou ao gerente do banco, eu vou a alguém que tem conhecimento para me aconselhar. Mas, acima de tudo, você tem um amigo que conhece profundamente todas as coisas e, principalmente, conhece a vontade de Deus para a sua vida. Por que não ouvi-lo? Por que não deixar que ele seja o seu guia? Se hoje eu sou um pastor de uma igreja linda, pela qual eu sou apaixonado, igreja que eu plantei em Ribeirão Preto, uma família. Somos já cerca de 6 mil irmãos ali, só na cidade. Mas se isso aconteceu, é porque o Espírito Santo, um dia, quando eu estava lá na minha faculdade, me preparando para ser um agrônomo e seguir com meu pai, fazendeiro, filho mais velho, então é por aqui que eu vou. E lá naquela faculdade, de repente, no segundo semestre de um daqueles anos, o Espírito Santo começa a me falar: o que você está fazendo aqui? Eu tenho um outro propósito para a sua vida. E aos poucos ele foi me convencendo que o meu negócio, irmãos, não era vaca, era ovelha. Ele foi colocando em mim uma paixão pelas ovelhas, ao ponto de que eu tive que chegar em casa e pedir para os meus pais a bênção para deixar aquela faculdade e entrar num seminário para me preparar melhor para o ministério. O que seria de mim sem o Espírito Santo? Um jovem absolutamente tímido. Me lembro da primeira vez que eu fui pregar. Você não faz ideia. O líder dos jovens chegou para mim e disse: Danilo, vamos ter uma vigília aí, você vai dar a palavra. Ele não me perguntou se eu queria, e eu, para não fazer feio, não disse não, mas era tudo que eu queria dizer. Porque eu não conseguia me comunicar com uma pessoa, eu era absolutamente introvertido. E me preparei, então, para aquela estreia. Era a minha estreia de pregador, irmãos. Uma semana de dor de barriga, mão gelada. Eu falei: eu não sei pregar, nunca preguei, mas eu sou bom de memória, vou decorar o capítulo de um livro. E consegui um bom livro, me lembro até hoje, O Amor Ilimitado, tinha alguns capítulos assim muito edificantes. E eu decorei o capítulo de um livro, falei: vou falar isso aqui. Imaginei, isso aqui vai dar aqui uma mensagem aqui de uma meia hora. E finalmente chegou a sexta-feira, o dia da vigília. Lá estava eu, com a Bíblia tremendo na mão, diante de uma multidão de 6 ou 7 jovens, talvez. Sem exagero. E a Bíblia não parava de balançar na minha mão, e o microfone na outra. E aquela mensagem que eu achei que ia dar para uma meia hora, com 10 minutos o capítulo tinha acabado. E eu entreguei a palavra para o líder, e me sentei num banco e coloquei a cabeça entre os braços e disse: nunca mais eu faço isso na minha vida. Mas havia uma irmã penetra naquela vigília, porque era a vigília dos jovens, mas tinha uma senhorinha, Dona Mariazinha, que gostava de orar, então ela ia até na vigília dos jovens, apesar dos seus 60 e tantos. E a Dona Mariazinha, me vendo lá, desistido, frustrado, ela veio e colocou a mão sobre os meus ombros e disse: ô Danilo, como o Espírito Santo usou você hoje na minha vida. E ressuscitou o pregador. São tantas histórias, irmãos, do Espírito Santo interferindo, e muitas vezes dando direções tão claras, às vezes direções irracionais, coisas que não cabiam na minha lógica e que me desafiavam a fazer aquilo que eu não conseguia entender. Mas posso te dizer com muita propriedade que cada vez que eu obedeci, algo espantoso e sobrenatural aconteceu. Uns anos atrás,
a gente fica, né? Eu quero ir aqui pela palavra, mas as experiências nos ajudam a entender que é uma pessoa. E há uns anos atrás, eu tinha concebido com a minha esposa um plano. Nós tínhamos já viajado para fora do Brasil algumas vezes, ministrando, até passeando, mas os nossos filhos, que na época eram adolescentes, nunca tinham nos acompanhado numa viagem dessas. Então nós concebemos um plano. Vamos, durante um tempo, juntar um dinheiro para nós termos as férias dos sonhos da família. Então vamos para Orlando, vamos para os parques de diversões, para adolescentes, isso é o paraíso, né? E assim planejamos e compartilhamos com os meninos, e já tínhamos guardado a maior parte do dinheiro, quase tudo que precisávamos para aquela viagem. Tínhamos guardado, os meninos já estavam esfregando as mãos, faltava só um pouco. E de repente eu estou num determinado lugar e o Espírito Santo me fala: Danilo, que tal fazer dessa viagem uma aventura maior do que a que vocês estão programando? Eu falei: como assim, Senhor? O Espírito Santo me diz: pegue todo o dinheiro que você tem e entrega no altar, semeia, e eu vou levar vocês. Aí você, às vezes, quer barganhar com o Espírito, né? Pelo menos eu. Falei: Senhor, eu não posso fazer isso, porque o dinheiro não é meu, é da minha família. Os meninos, não é? A Mônica, eu sei que ela vai topar, porque ela é muito generosa, mas, Senhor, eu vou defraudar os meus filhos se eu pegar todo o nosso dinheiro e entregar como uma oferta. O Espírito Santo falou: pergunta para eles. Falei: tá bom. Eu fui conversar com 2 adolescentes sonhando em ir pela primeira vez para Orlando. E quando eu converso com os meninos, e eu falo: olha, eu estou sentindo no meu coração, filhos, que a gente pode ir de 2 maneiras. A gente pode ir, assim, com o nosso dinheiro, com o nosso esforço, mais um pouquinho, uns 2, 3 meses a gente consegue, tal, vai dar bem na época das férias. E a gente pode ir, nós já temos tanto. Ou a gente pode fazer disso uma aventura. A gente pega e entrega tudo, fica sem nada e espera Deus levar a gente. Eu tinha certeza que eles iam botar o pé na porta e falar: ah, não, pai. Sabe o que os meus filhos falaram? Pai, vai ser muito melhor se Deus levar a gente. Vamos entregar tudo. Então pegamos a nossa oferta, tudo que estava numa poupança separado, e nós entregamos no altar, e não falamos isso para ninguém. Era nós e Deus. O Senhor vai nos levar. Quando eu não sei, quando Ele quiser, né, filhos? Irmãos, 15 dias depois, um pastor lá dos Estados Unidos me telefona e me diz: Danilo, você poderia, agora no mês de janeiro, vir ministrar na nossa conferência? Aí eu olhei minha agenda e falei: posso sim. Aí ele falou: só que você já veio aqui algumas vezes, mas dessa vez nós gostaríamos que você viesse com a Mônica. Eu falei: opa, já está melhorando o negócio, eles estão me levando com a Mônica, não é? Aí eu falei: muito obrigado, querido. Claro que a Mônica vai, sim. Ele falou: não, deixa eu te abrir o jogo logo, Danilo. Nós íamos fazer uma surpresa para você. Nós te amamos tanto. Você tem nos servido tantas vezes aqui. Nós já até providenciamos. Se você disser não, nós vamos ter um problema. E nós fizemos assim porque nós já te conhecemos. Senão você ia dizer não. Então é o seguinte, Danilo. Nós já alugamos um apartamento, uma van e tudo que vocês precisam para, como família, inclusive com seus filhos, passarem uma semana em Orlando. E em janeiro estava a nossa família em Orlando, vivendo as férias dos sonhos sem um tostão. Porque o Espírito Santo é maravilhoso, maravilhoso. E se você pensa que é tudo, se engana. Se engana, sabe por quê? Porque aquela semente que Ele nos fez plantar no altar, não houve apelo, não foi um pastor que mexeu com o nosso emocional, foi o Espírito Santo nos falando ao coração, e nós
tendo fé para ouvir. Então fomos e tivemos as férias dos nossos sonhos como família. Um ano depois, estávamos de novo lá. E de novo sem gastar um tostão, pastor. Porque estava eu em Bogotá, na Colômbia, voltando de uma conferência, e quando estamos no aeroporto, a companhia aérea anuncia que houve um overbooking, e que não tinha lugar no avião para todo mundo, e que se alguém quisesse ceder o seu lugar, a companhia aérea ia então providenciar um bom hotel e garantir o voo no dia seguinte, e assim como uma forma de agradecer, ia dar uma passagem aérea para qualquer lugar do mundo que a companhia fizesse, de bônus para quem cedesse o seu lugar. A Mônica, minha esposa, que está do meu lado, já falou, é nossa. E eu aqui, quadradinho, falei, não, que isso, meu bem, eu tenho compromisso. E ela, com aquela cara séria que só as mulheres sabem fazer, ela olhou para mim, muito sério, botou a mãozinha na cintura e disse, o que você tem amanhã, terça-feira, para fazer em Ribeirão Preto, que seja tão importante que mereça perder uma viagem aérea para qualquer parte do mundo? E eu olhei para ela, busquei um argumento e falei, nada. Estão cancelados os nossos compromissos amanhã, e ali ganhamos 2 passagens aéreas que no ano seguinte estávamos usando para ir de novo com a nossa família. Essas coisas nunca aconteceriam sem o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é aquele que nos respalda, que quando você entra num lugar, ele diz, esse aqui é filho de Deus. Aliás, quando você, muitas vezes, duvida, porque nos frustramos com nossos próprios erros e falhas, o Espírito Santo é aquele que nos garante, é aquele que nos diz, você é filho, querido. Você caiu, levante-se. Eis aqui a minha mão estendida para você. Diz a palavra, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ah, essa sua voz, quando nós duvidamos de nós mesmos, quando nós perdemos a dimensão da graça, Ele vem e nos reafirma. O Espírito Santo é o meu melhor amigo, porque Ele me consola. Quantas vezes, ainda que eu tenha bons amigos, ainda que eu tenha uma vida tão abençoada, mas quantas vezes eu senti vontade de chorar? Você é assim também? Quantas vezes eu senti solidão? Quantas vezes eu tinha algo que eu não tinha coragem de compartilhar com alguém? Decepção com pessoas, decepção comigo mesmo. Mas posso dizer, meu querido, que cada vez que eu me encontrei numa situação assim, que eu decidi fechar a porta do meu quarto e estar a sós com Ele, cada vez Ele me consolou, cada vez Ele me reafirmou, cada vez Ele me perdoou, cada vez Ele levantou os meus olhos e me fez enxergar além do que eu estava enxergando. É por isso que quando Jesus o apresenta, se refere a Ele como o Consolador, o Espírito Santo. Eu posso dizer, na verdade, que quem se relaciona com o Espírito Santo nunca mergulha profundamente na solidão. Você pode ter flashes de solidão na sua vida, mas se você tem o Espírito Santo e você sintoniza na frequência dele, pronto, a solidão se foi. Ainda que você esteja numa ilha deserta, você vai sentir uma presença tão real, tão doce, tão fortalecedora. Quantos aqui têm provado dessa amizade? Quantos de fato têm essa experiência em sua vida? Bom, eu sei que eu não ia falar coisas novas aqui para vocês.
mas são coisas antigas que tornam a vida nova a cada dia para nós. É o Espírito Santo quem produz em mim o caráter de Cristo, meus irmãos. O meu esforço, a minha diligência, o meu zelo, não me faria nunca um homem íntegro. Nunca. Você pode se esforçar, você pode se martirizar, e ainda assim você será corrupto e pecador. Mas o Espírito Santo, o próprio Espírito de Cristo, Ele me transforma de glória em glória, na mesma imagem do Filho de Deus. O resultado da sua presença, da sua ação, da sua voz na minha vida, é que em mim se manifesta, está em Gálatas 5:22 em diante, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei, irmãos. Não tem limite. E se nós vivemos pelo Espírito, então andemos também no Espírito. Amém, queridos? Eu poderia falar tanta coisa, contar tanta história aqui. Mas eu termino afirmando que o Espírito Santo, meu amigo, é quem produz em mim a unção sobrenatural de Deus. Eu costumo dizer, amados, que fazermos a obra de Deus, e todos nós aqui fomos chamados para fazer a obra de Deus, amém? Amém. E fazer a obra de Deus sem unção é presunção. Diga comigo, fazer a obra de Deus sem unção é presunção. Como nós precisamos e temos ao nosso dispor, pelo Espírito, o poder sobrenatural de Deus. Amado, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: não ofenda a Deus vivendo apenas uma vida natural. Você pode falar isso para o seu vizinho? Diga para o seu vizinho aí, não ofenda a Deus vivendo uma vida apenas natural. Deus quer que você seja um homem, uma mulher sobrenatural nessa terra. Como é que você consegue isso? Bem, deixe o Espírito Santo se manifestar, encha-se do Espírito todos os dias. Tempos atrás eu estava em Uberaba, acompanhando a minha família numa exposição de agropecuária, meu pai, meu irmão, enfim, eles são do agronegócio. E houve uma série de incidentes, o meu carro, alguém quebrou o vidro do meu carro, tentou roubar alguma coisa e tal. Enfim, por conta desse rolo todo, eu estava no domingo cedo pela manhã com o carro sem poder viajar com ele, porque roubaram o documento do carro. Domingo cedo, a igreja me esperando em Ribeirão Preto, eu estava em Uberaba, a 160 quilômetros, e a policial que me atendeu disse, olha, o senhor não pode viajar com esse carro, viu? Porque sem documento. Foi roubado, não pode transitar. O senhor vai ter que chamar o seguro, colocar o carro num guincho e levar. Eu estava bastante contrariado com todos aqueles incidentes. Mas ok, então marquei 6 horas da manhã, domingo, o guincho está parado, um carro embarcando, não é? E eu ia entrar no carro da minha esposa e correr para me encontrar com a igreja, como aqui o culto dessa manhã. Quando o carro está no guincho, o motorista do guincho disse para mim, por favor, o documento do carro. Eu falei, você está brincando? Se eu tivesse o documento do carro, eu ia no carro, amigo. Eu te chamei porque eu não tenho o documento, foi roubado. Ele falou, eu não posso levar o seu carro sem documento. Aí ele viu a minha cara assim de desânimo, né? Ele falou, olha, a não ser que o senhor vá comigo. Se o senhor for comigo ali na boleia do caminhão, não é? Porque aí se a polícia parar, o senhor explica aí. Eu peguei o telefone, liguei para Ribeirão, falei com um dos meus pastores, não vou chegar para o culto, estou indo na boleia de um caminhão, vai ser devagar esse negócio. Então te vira aí, não é?
pedi para a Mônica ir na frente, a minha esposa, e subi naquele caminhão, tomando vento na cara de Uberaba para Ribeirão Preto. Muito contrariado. Quando eu lembro como hoje, quando eu estava cruzando a fronteira entre Minas e São Paulo, ali, eu nem posso dizer que eu estava conversando com o Espírito Santo, eu estava resmungando com o Espírito Santo, dizendo assim: puxa, Senhor, eu deveria estar lá em Ribeirão Preto, eu tinha uma palavra para compartilhar com a igreja, o povo está esperando. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu falei assim no pensamento, aquela conversa que você sabe, né? O que eu estou fazendo aqui? Ele falou assim: olha para o seu lado. Eu olhei para o lado, o motorista do caminhão. Um rapaz assim dos seus 27, 28 anos. Eu falei: o senhor está querendo dizer que deixou aquelas 2.000 e tantas pessoas esperando por causa desse cara aqui? O Espírito falou: é isso mesmo. Eu falei: então tá bom. Vou tentar aqui estabelecer um diálogo com esse moço, ele deve estar precisando do Evangelho. Pensa numa pessoa que não queria conversa. Aquele cara que você pergunta assim: você tem pai? Ele responde: nem mãe. Eu joguei uma, joguei duas, joguei três e não tinha repercussão, não tinha conversa. O rapaz não queria conversa. Eu aqui, Espírito Santo, ele não quer conversa. O Espírito Santo fala comigo: esse rapaz aí provou drogas há 1 semana, pela primeira vez na vida dele. E se ele não tomar uma providência agora, ele vai estar em pouco tempo completamente amarrado pelas drogas. Eu tive uma visão, o Espírito Santo me deu uma visão de umas raízes amarrando os pés dele. Eu falei: tá bom, Espírito Santo, legal. O Espírito Santo fala com ele. E eu aqui, né? O senhor tem certeza que é ele? O Espírito Santo fala com ele. Eu falei: moço, você não estranha não, viu? Mas é o seguinte, Deus está me dizendo que você provou nesses últimos dias drogas pela primeira vez. E se você não tomar uma providência, agora você vai estar em pouco tempo completamente preso. Ele olhou para mim com um olho desse tamanho e falou: mas foi só um pouquinho de maconha. E a partir dali, eu tive 100 quilômetros de atenção. Eu falei tudo que aquele rapaz precisava ouvir e que agora ele queria ouvir. E quando finalmente nós chegamos na porta da minha casa e ele desceu meu carro do guincho, ele estava fazendo uma oração comigo, dizendo: eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Estava me dando o seu endereço para que eu pudesse enviar a uma igreja de Uberaba onde ele morava. O Espírito Santo, que viagem frustrante e modorrenta seria aquela sem o Espírito Santo? Mas uma vez que ele entrou na boleia do caminhão comigo, se tornou um testemunho para toda a vida. Meu melhor amigo, seu melhor amigo. Ele está disponível para você. Quando você entra na sua célula, quando você vai ministrar a palavra. Não, querido, não é pegar o estudinho que você recebeu dos pastores e transmitir. Não. É ser movido pelo Espírito Santo. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, amanhã, quando você estiver abordando alguém, fazendo um negócio, que tal parar para ouvir o que ele tem a dizer? Pessoa, e ele estará para sempre convosco. Amém? Quantos amam o Espírito Santo? Vamos ficar em pé, meus queridos? Sim, se é para dizer do seu amor pelo Espírito Santo, então essas palmas têm que ser muito fortes.